Olá, meus queridos, paz do Senhor a todos. E aí, como vocês estão? Estão todos bem? Graças a Deus, nós estamos entrando em mais um ano, com a graça de Deus, com a ajuda do Senhor. Passamos, 2020 passou, e com ele ficou um monte de coisas para trás que nós não queremos lembrar. Até porque a Bíblia fala que nós não devemos lembrar das coisas passadas e nem considerar as antigas, mas o Senhor nos preparou um ano novo. Então tem coisas novas para nós aí vindo, e o Senhor, Ele é um ser todo-poderoso que pode fazer grandes coisas nas nossas vidas. Então por isso eu quero desejar a você um feliz ano novo, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa abençoar a sua família, a sua casa, a sua vida no completo. Que Deus possa te enriquecer, meu irmão, das bênçãos dEle. Porque as bênçãos do Senhor, ela enriquece, não acrescenta dores. Então vamos começar o ano com alegria, né? Eu quero te convidar para fazermos aqui uma leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Apocalipse, na carta apocalíptica, né? Capítulo 21. E o versículo 3 a seguir, Apocalipse 21, versículo 3 a seguir, que diz assim, em nome de Jesus: Então eu vi uma grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse mais ainda: Tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e eles me será filho. Aleluia! E tem uma palavra de Deus aqui para nós. Uma palavra de Deus para nós aqui. Ele fez uma promessa: estou fazendo novas todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus dinâmico, um Deus que não se prende ao tempo, ao espaço. Não, o Senhor, Ele é um ser dinâmico, sempre está fazendo coisas novas em nossas vidas. E esse ano que está se iniciando, você pode aí fazer aí uma lista. Você pode colocar no seu caderno, não sei. Faz uma lista e coloca: Senhor, esses são os objetivos desse ano. Mas só vai acontecer se estiver de acordo com tua vontade. Mas o Senhor é aquele que conhece o seu coração, conhece o nosso coração. Ele vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Por isso Ele te convida para que você entre na presença dEle nesse novo ano e comece a ter uma nova relação com Ele, comece a conversar com Ele de forma mais aberta, mais sincera, e coloca tudo nas mãos dEle, porque você vai ver as coisas acontecer. Quando nós colocamos tudo nas mãos de Deus, as coisas acontecem, querido, até nós nem imaginamos. Às vezes você imagina uma coisa e acontece de forma diferente. Por quê? Porque esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve. Então eu quero te convidar para orar agora em favor desse culto que nós estamos iniciando. É o primeiro culto do ano de 2021. Então nós temos que começar com alegria, com entusiasmo. Temos que começar, né, o ano bem, fortalecidos na graça do Senhor. É isso aí, querido. Vamos orar a Deus e pedir que Ele venha abençoar esse culto, derramando sobre nós a sua bênção, em nome de Jesus. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos iniciando esse culto na Tua presença. É o primeiro ano, Senhor, é o primeiro culto do ano de 2021. Senhor, e nós estamos aqui na Tua presença. Nós estamos aqui na Tua presença, Pai, te agradecendo por estar aqui,
por estar aqui, Senhor, mais uma vez, te louvando, te bendizendo, te engrandecendo. Pai querido, o ano está começando, e começa também, Senhor, várias expectativas, vários sonhos, vários projetos, Pai, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nós só queremos te pedir nesse momento que o Senhor venha abençoar esse culto e receber os nossos louvores, receber as nossas adorações aqui neste dia, Pai. Que o Senhor abençoe, meu Deus, em nome de Jesus, derramando sobre nós a tua bênção, abençoando os louvores, abençoando toda a equipe, Senhor, que está aqui, meu Deus, para transmitir esse culto para a vida das pessoas, e que as pessoas que estão nos assistindo sejam alcançadas, sejam revestidas, sejam impactadas pelo poder do Espírito Santo, porque é isso que nós queremos, Deus, começar o ano cheios da tua graça, cheios do teu poder, cheio da tua unção, porque nós não sabemos o que vai acontecer, mas o Senhor sabe. Por isso nos capacita, por isso nos ajuda e nos conceda, Deus, um culto abençoado. Abençoa todos os lares, todas as famílias que estão nos assistindo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, abençoa o pastor que vai trazer a palavra, os louvores que serão entoados, ó Deus, as ofertas que serão alçadas, enfim, Deus, tudo ocorra conforme a tua vontade, meu Pai, tudo ocorre conforme o teu querer, em nome de Jesus, porque nós colocamos nas tuas mãos e pedimos: venha, Senhor, receber o nosso culto, a nossa adoração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, vamos louvar ao Senhor com muita alegria, porque Ele é o Deus que fez todas as coisas, como o nosso irmão leu, Ele é o princípio e o fim, e Ele é o nosso fim, meu irmão, e a Bíblia diz que Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito, e esse mesmo Deus que tem paz para nós, Ele também tem um ano em que Ele vai coroar com a bondade dEle, como a Bíblia diz, que Ele coroa o nosso ano com a sua bondade, que você possa ter um ano coroado pela bondade do Senhor na sua vida, e que você possa ser grato ao Senhor pela vida que Ele tem te dado, porque Ele é o nosso Deus. Então, por quem Tu és, nós vamos Te adorar, Senhor. louvarei por quem Tu és, eu te louvarei.
te louvarei por quem tu és. Eu te louvarei por quem tu és, Jesus. Eu te louvarei por quem tu és. Eu te louvarei por quem tu és. Eu te louvarei por quem tu és, Jesus. Eu te louvarei por quem tu és. Eu te louvarei por quem tu és, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
braços é o meu descanso. Em teus 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 braços é o meu descanso. Glória a Deus. Paz do Senhor, para você que está assistindo de casa. Feliz 2021 também. 2020 foi um ano bem difícil, né? Mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu quero que nesse louvor você medite nele, cante com a gente. E pense nesse ano de 2021 como um ano de transformação espiritual. Que você possa ser casa do Senhor, do Espírito Santo. Mas que isso, saiba você, que isso não depende de Deus. Isso depende de você. Você tem que buscar intimidade com Ele todos os dias da sua vida, separar pelo menos 1 hora, não sei, você estipula o tempo da sua oração, do seu jejum, mas que você separe um tempo para Deus nesse ano de 2021, para que Ele possa habitar nos nossos corações, nas nossas vidas e nas nossas almas. Vamos louvar, aleluia. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazie de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos
Olá, paz do Senhor Jesus a todos. Tenham um feliz ano novo, que esse 2021 seja abençoado na sua vida. E para que Deus continue nos abençoando, vamos continuar adorando a esse Deus durante todo esse ano e também ouvindo os conselhos de Deus para as nossas vidas. Para isso, eu gostaria de convidar a abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Eu farei a leitura a partir do versículo 1, na Nova Versão Internacional. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou ao pé de uma giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas, quentes, e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo e dormiu. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Mediante essa palavra, vamos invocar a bênção de Deus sobre nós. Ó Senhor, nós estamos diante de Ti, Pai, gratos por ter terminado mais uma jornada, mais um ano. E agora, Senhor Deus, se inicia um ano novo. Estamos na Tua presença, Senhor, começando esse ano, porque nosso lugar é perto de Ti. Não queremos ficar longe de Ti por nada, Senhor. Por isso pedimos, nos acompanhe mais durante todo esse ano. Que a Tua bênção acompanhe a cada um de nós, os nossos familiares. E queremos começar esse ano, no primeiro culto desse ano, ouvindo a Tua voz. Por isso fala conosco, Senhor. Nós a valorizamos tanto. Tua voz, a Tua palavra é tão preciosa para nós, que nós queremos continuar Te ouvindo. Por isso, fale conosco. Abençoe a nossa vida com um alimento espiritual. E que esse alimento nos alimente para todo esse ano, em nome de Jesus. Amém e amém. Como você terminou o ano de 2020? Terminou animado? Pronto para outro, dizendo: não espero começar 2020 para mim começar tudo de novo? Como está o seu ânimo chegar nesse começo de ano? Você achou que foi difícil? Está chegando no ano novo de um ano difícil, com farol baixo, cabisbaixo, muito cansado? Como você gostaria que tivesse terminado 2020? Você gostaria que estivesse com muitas forças ainda e ânimo para continuar, emendar um ano novo aí, mais um ano pela frente? Essas perguntas, as respostas para elas servem para a gente balizar
como vamos chegar no final desse ano de 2021. Como você quer chegar? Cansado mais uma vez, dizendo que não vê a hora de terminar mais um ano? Ou você quer terminar bem, ainda forte e animado? Eu escolhi esse texto de Elias porque ele tem algumas lições importantes para nós, para todos aqueles que querem começar bem, mas não somente começar bem, também terminar bem. Porque eu sei que agora nesse começo de ano o ânimo vai lá em cima. Muitos não vê a hora de começar segunda-feira, é o dia da dieta, né? Aquela dieta que vai dar certo agora, dessa vez vai dar. Os planos que foram todos paralisados em 2020, agora você vai colocar em prática, vai ser um ano diferente e você vai conseguir. Eu sei que esse é o ânimo da gente agora, de todos nós, quando começa-se um ano novo. Mas o fato é, esse ânimo vai chegar até o final do ano? Você vai conseguir chegar com ele até o final do ano? Para chegar com ânimo lá em cima, a gente precisa lidar com o que eu vou chamar nessa mensagem de os ladrões do ânimo. E com Elias a gente vai detectar quais são os ladrões do nosso ânimo, para que a gente possa levar esse ânimo que a gente está começando agora até dezembro. Até dezembro chegar animado, terminar bem. E aí quando eu olho para a história de Elias nesse texto, a história dele no geral, mas que esse texto vai nos ensinar a respeito de alguns ladrões, e o primeiro dele que eu enxergo é o saudosismo. O saudosismo, ele tem a capacidade de neutralizar nosso ânimo ou de roubar o nosso ânimo em algum momento. Nos capítulos anteriores nós vamos ver o relato do profeta Elias sendo inserido na história do povo de Israel. Não fala-se muito do começo dele, o que a gente vê, ele já é um profeta animado na obra de Deus. O texto já começa dizendo que ele chega para o rei Acabe ousado e diz: olha, não vai chover mais. Eu vou orar ao Senhor, não vai chover mais, porque esse povo tem que se converter, inclusive você, rei. Elias entra na história com muito ânimo. Ele não olha para os acontecimentos anteriores, porque a história de Israel que eu falo aqui, o reino do norte, era desanimadora. Israel se desviou de Deus, foi cada um pelo seu caminho. Os governantes eram maus, faziam tudo contrário a Deus e à lei de Deus, estava uma bagunça, o reino se dividiu com Jeroboão, aquele reino imponente, glorioso, construído por Davi e Salomão, agora não existe mais, ele se fragmentou, dividiu-se em dois, e a parte do norte foi a mais afetada, porque ela desandou de um jeito pela idolatria, começou a dar tudo errado, um rei matando o outro, em seguida do outro, uma violência na sociedade, inclusive na família real, no governo, na realeza. E Elias poderia nem começar com esse ânimo, dizer: tá tudo perdido, olha só que bagunça está esse mundo, olha o jeito que está tudo isso, vou abrir mão disso aqui, nem vou mexer com isso, porque não vai dar em nada. Não é isso que nós vemos Elias fazendo. Elias, ele começa animado na obra de Deus,
com a perspectiva de que vai ser diferente. Agora a coisa é diferente e é assim que nós devemos começar, sem saudosismo, sem ficar olhando para trás, para as coisas que se passaram. Devemos começar animados. Só não exagere na expectativa, né? Não vá criar aquela expectativa que agora 2021 vai acontecer tudo que não aconteceu na sua vida até agora, vai acontecer tudo nesse ano. O exagero pode ser prejudicial também, mas aquela boa dose de ânimo, de entusiasmo, essa nós devemos ter, como Elias. É um ano novo, agora vai ser coisas diferentes e vamos, que Deus está com a gente. Essa era a confiança que Elias tinha. Ele não olha para trás, ele não fica se lamentando pelo que passou, por que o reino está daquele jeito, por que o reino chegou àquela situação. Não, ele só olha para frente. Daqui para frente agora vai ser diferente. Ele chega com ousadia e por isso nós não devemos olhar para trás, porque essa atitude ela pode roubar o nosso lamento, o nosso ânimo, principalmente se for para lamentar, se ficar preso ao passado, olhando e se lamentando da situação que está exposta. Você pode ser paralisado durante todo esse ano se deixar o lamento, o murmúrio, o saudosismo tomar conta de você. Nós não vamos falar de todos os casos que a Bíblia recomenda a gente não olhar para trás, mas se lembre da mulher de Jó e você vai se lembrar do perigo do que é ficar olhando muito para trás, apegado com coisas do passado. Jesus Cristo disse que quem põe a sua mão no arado e olha para trás não é uma pessoa digna, não é um discípulo digno do reino dos céus. Por isso nós devemos olhar para frente, não ficar olhando para trás, nem por achar que foi ruim e ficar chorando o leite derramado, porque derramou, irmão. 2020 foi terrível. O leite derramou, deixa para lá, vamos olhar para frente, continua, porque não dá mais para voltar atrás. Ficar olhando para trás é perda de tempo. Então olhar para trás, mesmo por achar que as coisas foram ruins e ficar reclamando, não vai adiantar de nada. E se aconteceu coisas boas, não somente ano passado, mas em um passado distante, a gente ficar preso a esse passado com saudosismo, querendo reviver aqueles dias bons, querendo reviver aquelas coisas boas que aconteceram, também não vai adiantar. Eclesiastes 7:10 diz assim, nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Mesmo achando que foi bom os dias passados, não devemos ficar apegados ao passado. O nosso Deus é um Deus que coloca um futuro pela frente. É um Deus que caminha para frente, nos incentiva a olhar para frente. Temos uma eternidade pela frente, mas antes de chegar lá, temos uma história, temos uma missão a cumprir. Então não se prenda ao passado, olhe para a frente. Essa é a palavra de Deus para nós em 2021. Marche, olhe para a frente e siga. Voltar atrás não é uma opção. Portanto, o saudosismo pode ser um ladrão do seu ânimo. Você pode não enxergar bem no final desse ano se você ficar preso a ele. O segundo ladrão do ânimo que eu vejo aqui é a solidão. Diz o texto que depois que Jezabel fez a ameaça a Elias, ele deixou o seu moço, ele deixou o seu companheiro, aquele que o ajudava, aquele que servia,
e entrou no deserto e foi até Berseba. De lá ele sentou embaixo de uma árvore, pediu a morte para o Senhor, jogando a toalha. A solidão, irmãos, nunca vai ser um caminho viável para nós nesse ano de 2021. Você deve cercar-se de amigos. A vida já é difícil, e se nós quisermos peitá-la sozinho, na raça, dizendo que eu não preciso de ninguém, eu sozinho dou conta, eu vou em frente, vai ser mais difícil, você vai se esgotar, você vai perder o ânimo, talvez você não chegue bem no final do ano, porque você rejeitou a ajuda, o auxílio de alguém, o auxílio de amigos. Elias deixou o seu companheiro e foi caminhar sozinho. A caminhada solitária sempre é mais difícil, porque Deus não nos criou para vivermos sós. Deus, Ele é uma comunidade de 3 pessoas. E quando Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele criou o homem um ser social. Nós precisamos uns dos outros. A palavra de Deus diz também em Eclesiastes, agora no capítulo 4, versículo 9, é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga pelo seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. O cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado. Então, quando nós estamos cercados de bons amigos, de pessoas que querem o nosso bem, de familiares que desejam nos ajudar, não se isole, não seja antissocial, não queira viver a sua vida particularmente de modo que você não quer dividir carga com ninguém, não quer dividir nada com ninguém. Isso pode roubar suas forças e você chegar muito cansado no final do ano. Cerque-se de amigos, escolha bons amigos, faça bons amigos e caminhe com eles. É melhor 2 estarem trilhando o caminho. Elias aqui, ele preferiu em um dado momento caminhar sozinho. O resultado disso foi pensamentos suicidas. Senhor, tira a minha vida, porque não vale mais a pena. Quando nós estamos cercados com bons amigos, familiares, pessoas que nós gostamos, que nós confiamos, até uma simples refeição se torna mais saborosa. Um jantar, um almoço, que seria uma coisa rotineira, mas você convidou amigos e parentes e aquilo se tornou marcante. Parece que até o sabor do alimento foi realçado. O brasileiro gosta muito de churrasco, e agora nessa época, né? Só não vai fazer muito porque o preço da carne está lá em cima. Mas é difícil você ver alguém fazer um churrasco para ele sozinho. Eu vou comprar uma bela peça de uma picanha, vou assar e comer sozinho. Eu não conheço quem faz isso. Mas a gente quer ver gente por perto, né? Comendo com a gente, se alegrando com a gente. Isso enche nosso tanque, recarrega nossas baterias. Alguém por perto, pessoas queridas, nos ajuda na caminhada. Então, siga o conselho da palavra de Deus em Eclesiastes. É melhor andar em 2 ou mais num caminho.
Não faça como Elias aqui, que deixou o seu companheiro e fica para lá, que agora eu vou caminhar sozinho. A solidão nunca é uma opção. Então não, diga não para a solidão. O terceiro ladrão do ânimo que eu encontro aqui é a inconstância. Elias tinha sido usado grandemente por Deus. Ele teve um pico de êxtase, né, espiritual. A espiritualidade dele foi lá em cima. Não me admire se ele não tivesse sentido imortal por algum momento, porque ele orou, irmãos, e o céu de um país inteiro parou. Durante 3 anos, foi como se tornasse em bronze, em ferro. Não tinha uma gota de água, pela oração de um homem. E não foi por acaso, não foi porque ele estava orando e coincidiu com aquele momento. Porque antes ele foi até o rei e disse: não vai chover porque eu vou orar. E depois ele foi a esse mesmo rei e disse assim: corre para casa que vai chover agora porque eu vou orar. E ele orou e choveu, irmãos, grandes torrentes, irrigou um país inteiro. Depois ele, tomado desse sentimento de que Deus ouve as orações dele, que ele faz grandes coisas, que ele realiza grandes coisas em nome do Senhor, é que ele propôs um grande desafio para todos os ímpios adoradores de Baal. Ele vai lá no Monte Carmelo e propõe esse desafio, o povo todo se reúne. A história a gente conhece, vamos pular um pouco ela, mas o fato é que ele orou e o fogo caiu dos céus, irmãos. A oração dele foi ouvida. Só que aquele mesmo homem que fez o céu se fechar e não cair água, aquele homem que orou e fez cair fogo dos céus, agora é ameaçado por uma mulher e ele foge para o deserto e perde a morte. Senhor, já vivi o bastante, pode tirar minha vida aqui, só sobrou eu de teu servo, mataram todos os profetas, ninguém mais te serve nesse país, somente eu, então me mata logo e fim da história. Esse pico de espiritualidade, se a gente não tomar cuidado, ele pode roubar as nossas forças, o nosso ânimo. E pode ser que em algum momento desse ano você tenha sentimentos parecidos com o de Elias. Não adianta continuar com isso. Olha só, não deu em nada. É melhor acabar, eu já vivi o bastante. Talvez o desânimo possa vir na sua vida, de você achar que já fez o bastante para Deus. Eu não vou trabalhar tanto para o Senhor esse ano não, porque eu já fiz o bastante. Talvez o desânimo venha em seus projetos. Já ganhei o suficiente para a vida, não vou empreender nada novo esse ano, porque já tenho bastante, já vivi o bastante. Talvez você já atingiu uma certa idade que você não faz questão do novo, de grandes coisas acontecer, dizer, já vivi o bastante, tá bom assim, vou levando a vida nesse marasmo, vai continuar assim, porque já foi o bastante. Essa inconstância, além de roubar o nosso ânimo, ela rouba os nossos sonhos. Tem uma capacidade de fazer a gente desistir, não olhar para o futuro. O que seria de Elias se Deus não tivesse restaurado as forças dele? Se Deus não tivesse cuidado dele nesse momento de grande desânimo? Quando nós lemos a
continuidade da história desse profeta, a gente vê que ele fez ainda grandes coisas por Deus. Para Deus, para o reino de Deus. Como ele foi e é importante na história do povo de Deus. Talvez você não vislumbre coisas grandiosas de Deus para esse ano de 2021 na sua vida, mas Deus pode fazer grandes coisas, mesmo que você já tenha vivido o suficiente, você acha que viveu o suficiente, que já teve o bastante, que você chegou no limite, como aquela menininha do meme, né? Chega, deu, já era, parou, daqui em diante não adianta mais sonhar, não adianta mais planejar. Você acha que você conhece o seu limite, e aí você olha para esse limite e diz: chega, deu. Mas a realidade é que quem conhece o seu limite é o Senhor Jesus. Quem conhece o limite das tuas forças é o próprio Deus, porque é Ele quem dá força ao cansado, é Ele que dá força ao caído, é Ele que renova as nossas forças, e Ele sabe o nosso limite. Enquanto Ele não disser para nós pararmos, nós vamos continuar, porque Ele sabe onde está o limite. Você coloca um limite muito aquém, diz: eu só aguento mais um pouco. Talvez nesse ano de 2020 você vai se sobrecarregar de tanta coisa que você vai falar assim: não tenho mais forças, eu vou parar agora porque não adianta continuar, eu vou parar. Mas Deus é aquele que nos dá a aprovação conforme nossas forças, e se não chegou no fim, é porque você ainda tem forças para continuar, irmãos. Então, nos momentos mais difíceis desse ano, quando você pensar em parar, quando você pensar em desistir, saiba que ainda não chegou o seu limite, e Deus está disposto a te levar além, a ultrapassar essa dificuldade, a ultrapassar essa barreira. Então tome cuidado com a inconstância, curta bastante quando estiver em um pico de ânimo lá em cima, mas saiba que vai chegar um momento de fraqueza e você vai ter que saber lidar com esse momento e aguentar um pouco, que da mesma forma ele vai passar e você vai se erguer e vai chegar animado no final desse ano. Quarto ladrão do ânimo é o vitimismo. Elias começa a se vitimizar diante de Deus, dizendo: Senhor, olha o que aconteceu. Eu tenho te servido, Senhor, com todo o meu coração. Eu creio em Ti, tenho feito a Tua vontade. E a vida de Elias, nós olhamos, de fato é isso. Você pode somente pegar os verbos que estão ali em torno do verbo ir ou vai, né? E a gente só vê Elias fazendo isso. Vai até Acabe, ele vai até a viúva, ele vai até o riacho, ele vai até o monte, caminha até o deserto, faz isso. A gente só vê Elias obedecendo. E o que acontece é que os planos não saem do jeito que ele quer. E aí é onde reside o perigo de a gente se vitimizar, de entrar em uma autopiedade, num poço de autopiedade, se achando ninguém, se achando um falho, se achando pequenino. Ele diz: Senhor, me mata porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. Talvez o começo, por isso que eu falei lá que talvez a gente não pode exagerar muito na expectativa, porque pode ser que ele se achou lá no começo, agora vai ser diferente. Os reis não deram jeito, os outros profetas não deram jeitos, os antepassados não, mas agora comigo a coisa vai dar certo.
exagerar, né, no otimismo pode ser frustrante e pode ser essa causa do vitimismo de Elias, de ele ter achado que com ele agora ia sair tudo perfeito, do jeito que ele gostaria que fosse. Mas aqui ele chega à conclusão de que não, de que os antepassados, os outros profetas não conseguiram fazer com que a nação toda de Israel se voltasse a Deus, e ele vê que ele é mais um na história, e aí ele mergulha na autocomiseração, achando que ele não é igual e não é melhor do que os que se foram, do que os que vieram antes dele. Quando a gente não sabe lidar com as frustrações, a gente pode se vitimizar, achar que a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa, e achar que a coisa não vai dar certo para a gente, que dá certo para os outros, achar que os outros são melhores que a gente porque eles fazem, a coisa acontece, e a gente não vai nem tentar porque não vai dar certo. O vitimismo, irmão, é um grande ladrão de ânimo. Não caia nessa, não se vitimize por nada. Creia que você tem um Deus poderoso com você, creia que Ele é soberano, que Ele está escrevendo a história, e se vier em percalços pelo caminho, é para você superar esse obstáculo. Ele não vem para te derrubar, isso não te faz menor, isso não te faz uma pessoa falha, você continua sendo o filho amado de Deus, essa é a sua identidade, você é mais importante na presença de Deus. Então não tenta fugir dele, não tenta ir para longe, não tenta se esconder em nenhuma caverna. Quinto ladrão do ânimo é a desilusão. Elias achou que depois de ele ter orado e os céus ter se encerrado e não choveu, depois ele ia orar e ia chover, e aí todo mundo ia reconhecer o Deus de Israel. Vamos largar Baal, deixa pra lá, isso aí não é nada não, porque Baal tinha a ver com isso, né, com o Deus da fertilidade, era o Deus que mandava a chuva segundo, né, a cultura. E Elias, ele desafia a Baal, dizendo, então, se é ele que comanda, é ele que dá a fertilidade, ele que vai dar alimentos no campo para vocês, então vamos ver se ele pode fazer alguma coisa. E ele ora, o céu fica trancado durante 3 anos. Os adoradores de Baal oraram, pediram, fizeram de tudo, mas não caiu nenhuma gota. Ele diz, olha, para mostrar que Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, Ele é único, eu vou orar e vai chover, fica olhando. E ele orou, e a nação toda viu aquilo. Ele disse assim, agora só falta a cereja do bolo, porque fazer chover é relativamente fácil, porque desde Noé para cá, a gente sabe que do céu, das nuvens, cai água. Agora se eu fazer cair fogo, aí pronto. Aí esse povo, até o próprio Acabe, até a incrédula Jezabel, não tem como não acreditar que o nosso Deus, Ele é o único, que Ele é poderoso. E Ele vai para o desafio com os profetas de Baal nesse sentimento. Agora é o momento da conversão de um país inteiro. Israel inteiro vai se converter depois que vê o fogo cair dos céus. E ele vai lá, faz o desafio, ora e cai fogo dos céus. Só que o país continua a mesma coisa, Acabe continuou do mesmo jeito e Jezabel ficou pior ainda. Que desilusão para Elias. Elias ficou tão desapontado que ele fugiu e pediu a morte. Como eu falei, é um problema a gente ter expectativa
expectativas demais, se ela não corresponde com a vontade de Deus, com o jeito de Deus trabalhar. Deus, ele tem um jeito de trabalhar, e ele vai trabalhar na sua vida durante todos os dias desse ano. Só que eu já te alerto, não vai ser sempre do jeito que você espera que aconteça. Que ele vai trabalhar, ele vai. Que ele vai cuidar de você, isso eu tenho certeza. Mas que nem sempre vai ser do jeito que você quer, isso também é um fato. As coisas não saíram do jeito que Elias queria, uma conversão em massa do país inteiro, porque uma coisa são os nossos sonhos e outras coisas são os sonhos de Deus. Deve haver um alinhamento entre o nosso desejo e o desejo do nosso Pai, do nosso Deus. É por isso que Jesus nos ensinou fazendo uma oração de alinhamento. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é feito nos céus. Tem que haver esse alinhamento. Por mais que os sonhos sejam nobres, por mais que sejam válidos, mas se eles não estiverem de acordo com o jeito que Deus trabalha, a gente vai se desiludir, irmãos. Nós vamos nos frustrar. Porque não era legítimo o sonho de Elias, de ver a nação inteira convertida a Deus? E não era fácil pensar, dizer, é justamente isso que Deus quer, porque eu não estou trabalhando para mim, eu não estou fazendo a minha vontade, eu estou fazendo isso para esse povo inteiro se converter ao Senhor. Mas não era bem assim a vontade de Deus para aquela nação, para aquele momento. Como eu falei, tem um jeito, Deus tem um jeito de trabalhar. Por isso, nós devemos ter cuidados com a maneira que nós sonhamos e sempre levar tudo a Deus em oração, para que haja esse alinhamento, para que a gente não venhamos a nos desiludirmos durante esse ano e isso acaba roubando o teu ânimo e você chegar capengando lá no final do ano. O último ladrão do ânimo é a problematização exagerada. Problemas todos nós temos, são inevitáveis, eles vão vir também nesse ano novo, nesse ano que se inicia, eles vão vir, isso é certo. Tão certo como os impostos vão chegar também agora nesse começo de ano. Mas a gente não pode exagerar, ver o problema maior do que ele é. Olha para Elias, ele diz assim, olha Senhor, eu fiz tudo certo, sou teu servo, eu te sirvo, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, mas Israel está fazendo tudo errado, eles mataram os profetas e sobrou só eu, o único que te adora em todo esse país. Isso é o chamado a fazer tempestade em copo d'água. Como que isso tem a capacidade de tirar o nosso ânimo, de valorizar demais o problema, de achar que ele é um gigante, quando às vezes ele é um anão. Pior, quando ele nem aconteceu ainda, você já está antecipando esse problema e você está exagerando, problematizando de uma maneira exagerada, fazendo os problemas parecerem impossíveis diante das tuas forças. Deus é maior do que todo o problema, de toda a dificuldade, Ele é maior do que o gigante. Então, mesmo que ele fosse tudo isso, mesmo que Elias fosse de fato o único que havia sido ressuscitado, mas só de profetas tinha mais de 7.000. Ainda imagina na nação quantos servos de Deus tinham. Mas
para Elias, ele era o último. Não caia nessa. Peça a Deus durante esse ano de 2021 um olhar apurado, aguçado, para você enxergar as coisas como realmente são. Não se deixe se iludir por fala de ninguém, pelo que você vê na televisão. Olhe para a realidade, que é o que Deus está fazendo na sua vida, como que Ele está conduzindo. Isso é o que te importa, isso é o que te vai fazer enxergar bem lá no final. Porque esse Deus, Ele deseja que cheguemos bem. O desejo dele é que sirvamos a Ele durante esse ano inteiro e não desistamos, continuamos. E se você desanimar, Ele vai estar ali para te ajudar. Elias, ele faz aquela oração dizendo: chega, Senhor, já tive o bastante, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, acabou. O que Deus fala para Elias nesse momento? O que a gente ouve nesse momento é um silêncio absurdo, né? É o barulho do silêncio. Deus não fala nada. Deus não é como nós, que às vezes chegamos, né, diante daquele que está desanimado com palavras dessa, e aí você quer dar aquela aliviada, ou você dá uma bronca, né? Que é isso, rapaz? Para com isso, levanta, vai, seja homem, siga em frente. Quando a pessoa está no estado desse, né, já jogando a toalha. Ou tem aqueles que querem dar uma amenizada. Não, isso não é nada não. Olha, tem gente vivendo coisa pior. Olha, eu já passei coisa pior. E não sei o quê. A pessoa não precisa de palavras num momento desse. Ela precisa de cuidado. Primeiro o cuidado. E a gente vê o cuidado de Deus, né? Elias dorme embaixo daquela árvore. Diz o texto, capítulo 5, versículo 5, aliás, que o anjo do Senhor chega e toca em Elias. Acorda, come e bebe. A palavra no hebraico desse toque aqui, ele é um toque especial, tem um toque meio que paternal. Sabe a diferença daquele toque de quando você era criança, que tinha que acordar para ir para a escola, estava atrasado, o pai e a mãe chegam e dá aquela chacoalhada, né? Acorda, levanta, tá na hora de levantar. Mas quando ele sabia que você não foi para a escola porque estava doente, o toque não é diferente? Chega lá com carinho, com a voz mansa, levanta, acorda, tem um cafezinho preparado, tem uma canja de galinha, tem uma coisinha boa, aquela comida que você gosta está ali. O cuidado de Deus com Elias, irmãos, é como de um pai para um filho, de como uma mãe para um filho. O anjo toca Elias e diz: ânimo, levanta, tem comida aí. E ele olha aquela comida, um pão quentinho ali, estava tão bom o pão que nem precisou do cafezinho, foi água mesmo, né? Comeu ali, comeu que dormiu de novo. Novamente, Deus com toda a paciência, toca em Elias novamente, acorda, come e bebe, porque a jornada vai ser longa. Deus, Ele cuida, dando de comer e de beber, respeitando o descanso de Elias, porque a primeira vez ele primeiro dorme, ele acorda, o anjo acorda ele, come, ele dorme de novo. É que o anjo não disse, não, pé na estrada, não,
Deixa ele dormir. Ele dormiu de novo, descansou, acorda, come de novo. Porque Deus, ele sabe quando nós estamos cansados. Ele vai saber quando você vai estar cansado em algum determinado momento desse ano. E nós somos assim, irmãos. Nós cansamos. Mas Ele é aquele que nos dá força, Ele é aquele que respeita o nosso descanso. Ele sabe que precisamos de alimento, Ele sabe que precisamos nos alimentar bem. Isso fica um recado para você durante esse ano. E saber respeitar o descanso. Por que trabalhar tanto? Por que viver numa pilha, emendando uma semana atrás da outra? Você tem que parar para descansar. Deus deixou um sábado para a gente descansar. Ele deixou a noite para a gente descansar. Então aproveite a sua noite para o descanso. Aproveite o sábado para o descanso. Não se esqueça de comer na hora certa, de se alimentar bem. Você precisa disso para chegar bem até o final do ano, para não ficar doente. Veja que Deus, ele cuida de Elias primeiro por essas partes. Parece que não é espiritual, né? Sim, se Deus com a palavra só, né, uma palavra daquelas poderosas e dizer, olha, tenha força, e ele teria força naquele momento, algo espiritual, algo grandioso. Mas nosso Deus é um Deus de ordem, Ele começa pelo ordinário, Ele cuida de você. Veja o ano que se passou, Ele não cuidou todos os dias? Faltou alimento na sua mesa? Não, Ele cuidou todos os dias, ordinariamente, mas às vezes a gente não enxerga isso como espiritual, como Deus trabalhando em nossas vidas. Nós precisamos reconhecer os marcadores de tempo, e esse é um marco agora, porque Deus, Ele não marcou o tempo, Ele não criou o tempo. Lembre-se que lá no começo não havia tempo. A eternidade é uma coisa só. E é tão grande, tão elástica que a gente nem sabe definir. A gente sabe o que é tempo, né? A gente vive nesse tempo aqui, a gente sabe definir. Mas a eternidade é quase uma loucura pra gente. Porque a gente não entende como funciona a eternidade. O tempo, sim. Por exemplo, se você pegar 1000 anos e tirar um ano, você tem 1000 anos? Não. Você vai ter 999. Agora, se você tirar 10 milhões de anos da eternidade, ela continua a eternidade. Entendo isso? Não entendo. Eu sei que eu vou viver nela, você vai viver nela, nós vamos estar lá. Mas por enquanto Deus criou o tempo, e são marcadores de tempo, 1 hora, um dia. Depois de um dia você tem que descansar. A noite não é para levar tablet, computador, celular para a cama. É hora de descansar. Depois de 6 dias você tem que descansar. O 7º dia, o sábado do Senhor. Ele fez essas marcações de tempo. Ele marcou isso. Tem um mês. Aí vira um mês, começa tudo de novo. E agora nós estamos nessa virada de ano. Isso é um marcador de tempo que você tem que saber utilizá-lo na sua vida. É o momento de esquecer as coisas passadas, começa tudo de novo, o ânimo no hype lá em cima, e você vai respeitar daqui para frente todos os marcadores de tempos que Deus escolheu e deixou para o nosso tempo. Por isso que para você chegar bem, lá no final do ano, você tem que calcular isso. Calcular o seu ritmo também. Como que vai ser o seu ritmo? Eu, depois de muito tempo aí na pandemia, fiquei sem correr, voltei a correr, a gente vê como que tá fora do ritmo, aí tem que ajustar o ritmo de novo. Porque para mim fazer 10 km, eu tenho que calcular certinho. Porque se eu correr demais no começo,
vai faltar fôlego, vai faltar pernas para os 5 de volta, né? Eu corro 5, vou até lá e volto mais 5. Mas se o fôlego gastar é só em 5, como eu faço para voltar? Então tem que calcular o ritmo certinho. Calcule o seu ritmo nesse ano. Qual vai ser o ritmo ideal para você chegar bem lá no final? Lembra-se dos corredores na maratona? 31 de janeiro. Você viu lá, a gente correndo de todo jeito. Tem aqueles que saem desesperados na frente, nem chega na metade do caminho. Mas aqueles que sabem a passada certinha, ele chega até o final, chega bem. Mas muitos não chegam bem por não calcular o ritmo. Então, calcule o ritmo. Saiba o momento de trabalhar, saiba o momento de descansar. Isso é muito importante para a sua vida. É um erro a gente descansar na hora do serviço. Mas também é um erro a gente trabalhar na hora do descanso. A hora de descansar é para descansar. Então, Deus, Ele preparou tudo isso, Ele faz tudo isso para cuidar de você, como Ele cuidou de Elias. Esse Deus, Ele vai te alimentar, Ele vai te dar o descanso, você tem que descansar, você vai viver na presença desse Deus no ritmo que Ele propôs para você. Indo para o final, esse Deus, além de cuidar de nós, como cuidou de Elias, Ele corrige os nossos rumos, assim como corrigiu de Elias. Elias entra na caverna, Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Sai dessa caverna, volta para a missão, tem muita coisa para você fazer ainda. Veja que Deus, Ele confronta Elias depois de ter cuidado. Ele cuidou tudo certinho, deu comida, deixou ele descansar, mas depois Deus confronta Elias e corrige o rumo dele. Não é para cá que você tem que ir. Vai até Azael, vai até Jeú, vai até Eliseu. Você tem uma missão a cumprir. Volta para a missão. E quando Deus pergunta para ele o que você está fazendo aqui, ele repete o mesmo lamento. Ele já tinha falado lá embaixo da árvore, agora ele repete tudo de novo. Deus diz: olha, então eu vou te ensinar uma coisa. Sai para fora lá. O Senhor dos Exércitos vai passar. E aí ele vai animado para ver Deus. A história a gente conhece. Vem um vento tão forte que corta a pedra, irmão. Imagina como era esse vento. Mas aquele barulho todo, Deus não passou. E aí vem um terremoto. Ele corre lá, olha, não vê nada. Só foi um terremoto. Volta para a caverna. E aí vem fogo. E ele diz: não, agora Deus vai estar no fogo. E ele olha e nada. Ele volta para a caverna. Daqui a pouco, no silêncio, só uma voz de um ventinho lá no fundo. Ele estranha aquilo, sai para viver. E aí quando ele vê, ele se depara com Deus. E aí Deus pergunta de novo: o que você está fazendo aí? E ele vai dar a mesma resposta. Só que Deus já havia respondido para ele. E ele fala de novo, porque ele não tinha entendido o que Deus tinha dito para ele com tudo aquilo. Ele estava dizendo para Elias: Elias, eu não trabalho somente no barulho, faço coisas extraordinárias, mas a maioria do tempo eu trabalho no silêncio, é no quieto, é no tranquilo. Então não é porque as coisas não estão virando de ponta cabeça, muito barulho, milagres extraordinários que não estão acontecendo com você agora, que eu não estou trabalhando. Eu continuo trabalhando, Elias. O povo não está vendo raios, trovões, coisas desse tipo, mas eu estou trabalhando. Então volta para a missão. Vá lá ungir Azael.
ele vai ser um flagelo para esse povo idólatra. Vá lá ungir Jeú, ele vai acabar com Acabe e toda a sua família, esse rei ímpio. Eu estou trabalhando, continue na missão. Esse ano, irmãos, a maioria do tempo, o que você vai ouvir de Deus é um absurdo silêncio. 2 de janeiro, 3 de janeiro, 4 de janeiro, vez ou outra Deus vai se manifestar com uma coisa gloriosa, mas isso não quer dizer que Ele trabalhou somente naquele momento. Ele trabalhou e cuidou de você, vai cuidar durante todo o tempo, cada segundo, cada minuto, Deus trabalhando na sua vida. E o que nós devemos entender é que nós não somos a história, não estamos aqui para fazer história, nós somos parte da história, uma pequena parte. E quando Deus dá a missão, pede para ele, encoraja Elias, dizendo: vai até Azael, unge ele, vai até Jeú, unge ele, vai até Eliseu, unge ele. Deus está falando para Elias, encorajando Elias a continuar na jornada, porque a história vai continuar. E pasmem, continuar sem Elias. Assim, olha, vai lá e unge Eliseu para te suceder como profeta. Acho que deu um gelo na espinha dele. Agora que ele me mata, né? Porque já vai deixar o outro ali no jeito, né? Eu pedi para morrer, é agora que ele vai me matar. Mas não, Deus tinha outros planos. Assim, a história vai continuar, Elias. Você faz parte da história, você não é história. Eu estou trabalhando ao longo de toda a história. A missão, ela vai continuar. E nós devemos entender isso, que nós só fazemos parte dessa história. Mas apesar de que a gente vai viver para ver a conclusão de tudo isso, a gente vai ver como que Deus trabalhou cada instante das nossas vidas. E esse mesmo Elias, ele pediu a morte, mas não morreu. Foi aquele que não morreu. Aquele que queria morrer, pediu a morte, mas não morreu. Não sei se Deus, por capricho, disse: só porque você quer morrer, você vai viver. Você não vai experimentar a morte. E ele foi levado aos céus. E depois ele teve o privilégio de conhecer, de falar de perto com aquele que ia dar um jeito na história. Elias achava que era ele. Mas lá no Novo Testamento diz que lá no Monte Tabor, Elias e Moisés desceu para conversar com Jesus. E lá eles falaram de coisas grandiosas. Lá Elias conseguiu ver face a face aquele que deu um jeito em tudo aquilo. Aquele que ia redimir Israel não era Elias, era o Senhor Jesus Cristo. Ele viveu, ele continua vivo, ele não morreu. Ele é testemunha da história, do que Deus está fazendo em toda a história, de como que Deus trabalhou na vida de Israel, como ele deixou um remanescente, como desse remanescente veio o Messias, como esse Messias salvou e como a história desenrolou e chegou até nós. E quando chegar no momento difícil desse ano, que você achar que não tem mais jeito, que chega, que deu, lembre-se, a história continua e você faz parte dela, você vai continuar. Isso vai te dar ânimo para você chegar até o final. Então continue, não desiste, a história ela vai continuar e Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir de você, como não desistiu de Elias. E no final, mesmo que morramos, mas a gente vai ver o plano completo. Como que você trabalhou aqui e você não estava entendendo muito bem, como isso cooperou para o plano de Deus na eternidade. Você vai ver lá e que fim levou os teus filhos, teus netos, que talvez você nem conheça, seus trinetos e geração que vai vir. Pode ser que morramos antes, mas no final a gente vai ver a história conclusa por esse Deus que conserta todas as coisas. E por isso que eu gostaria de orar com você agora nesse momento, para pedir a força de Deus,
para que essa palavra de Deus seja como esse alimento que o anjo deu para Elias. Eu não sei de que farinha era feito esse pão, né? E do que o que tinha misturado nessa água. Eu sei que era forte, irmão, porque ele caminhou 40 dias e 40 noites depois de comer esse pão e beber essa água. Que o pão celestial seja sobre sua vida agora. E isso te dê força, meu irmão, minha irmã, para você caminhar durante todo esse ano de 2021 e chegar bem, chegar animado lá em dezembro, porque a graça de Deus que estava sobre Elias vai estar sobre nós, e é isso que eu quero pedir para você nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante de Ti nesse início de ano para pedir a Ti, ó Deus soberano que comanda toda a história, o Senhor que tem cuidado de nós, o Senhor que cuida corrigindo o rumo de nossa história, o Senhor que tem cuidado de nós em mínimos detalhes, o Senhor que tem nos encorajado quando estamos nos sentindo fracos, o Senhor que nos ajudou o ano passado, o Senhor que estava conosco em todos os momentos. É a Ti, ó Pai, que eu clamo, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra venha nos fortificar, Deus, que essa palavra, Senhor, seja uma palavra de ânimo, não somente agora no começo do ano que todos estamos animados, mas que essa palavra nos leve longe, assim como o alimento levou Elias tão longe, faz-nos chegar até o final do ano, Senhor, fortes, robustos, com saúde, animados, Senhor, trabalhando para Ti durante todo esse ano, fazendo a Tua obra durante todo esse ano, pois a Tua obra continua, a missão continua e nós queremos estar engajados nela. Por isso fortalece-nos, Senhor, fortalece-nos na força do Teu poder. Nós clamamos a Ti, Senhor, em momentos de desânimos, que a Tua alegria seja a nossa força, Senhor Deus, e venha fortalecer a todos nós. Nós Te louvamos, Te agradecemos pelo dom da vida, Te agradecemos porque o Senhor está entregando em nossas mãos um ano novo, zerado, pronto para ser escrito uma nova história, Senhor, e nós queremos escrevê-la alinhado à Tua vontade. Por isso seja feita a Tua vontade em nossas vidas, em nossas famílias, durante todo esse ano, aqui na terra como é feito nos céus. Revela-nos a Tua vontade durante todos os dias desse ano, revela-nos o Teu querer, que nós desejamos trilhar segundo o Teu caminho, Pai. Em nome do Senhor Jesus que eu Te peço, fortalece a todos nós para chegarmos bem até o final do ano. É em nome do Senhor Jesus que eu invoco a Tua graça, a mesma graça que estava sobre Elias, que esteja sobre todos os Teus servos agora e sempre. Amém, Senhor. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali Te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, Tua voz
descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Para frente a gente vai olhar, esse Deus vai estar conosco, Ele vai nos abençoar. E eu gostaria de fazer mais uma oração da sua vida. Você que está com alguma dificuldade, coloque o seu pedido aí na tela. Você que está viajando, que está na casa de um parente, chame eles também, vamos orar por eles, por toda a família reunida, que Deus possa abençoar todos vocês. Nós vamos ler os pedidos na tela, você pode ler aí e orar por essas pessoas, as quais vão aparecer os pedidos. Vamos orar também pelos colaboradores da obra de Deus. Você já sabe como fazer a sua doação. Eu vou colocar você diante de Deus nesse momento. Ó Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante de Ti como ministro do Teu Evangelho para invocar a Tua bênção, Deus, sobre todos os colaboradores, aqueles que com alegria, com desprendimento, com generosidade têm ajudado a Tua obra, têm doado, Senhor. A Tua palavra fala em bênção, Senhor, para o doador que com generosidade e alegria doa para a Tua causa, Senhor. Que as bênçãos contidas na palavra de Deus a esse respeito sejam derramadas sobre o Teu povo, que todos nós possamos ser abençoados por Ti, Senhor Deus, durante todo esse ano. Possamos ver o cuidado, o Senhor dando o pão nosso de cada dia, durante cada dia do ano de 2021, que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre nós, que nada falte, Senhor, na nossa mesa, na nossa dispensa, Senhor, que o básico, Senhor Jesus, e muito além, o Senhor venha derramar sobre todos nós.
Abençoe com um feliz ano novo. Abençoe com um ano próspero, Senhor, o teu povo. Abençoe a empresa, Senhor, dos meus irmãos. Abençoe o serviço de todos os irmãos. Que ninguém venha ficar desempregado, que todos tenham o seu sustento durante todo esse ano. Que apesar da dificuldade, o Senhor tem sido bondoso, cuidadoso com cada um de nós. Que esse ano seja um ano próspero, Senhor, em todos os sentidos. Prospera a vida do teu povo. Acrescenta aquela riqueza que não acrescenta dores, Senhor Deus. Concede essa bênção para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Eu peço também sobre os enfermos, Senhor. O meu irmão, minha irmã, que está no seu lar, na sua casa, reunido em família agora, Senhor, se coloca diante de Ti, apresentando suas causas, Senhor, porque eles acreditam, eles creem em Ti, que Tu és o Deus do impossível, aquele Deus que ouve as orações, o Deus que responde, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que prospera, Senhor. É esse Deus que eu também creio e uno a minha fé juntamente com os meus irmãos, pedindo a cura, pedindo a bênção, pedindo a prosperidade, pedindo toda sorte de bênção espiritual sobre os teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, aonde todos estiverem em seus lares de viagem, Senhor, faça, Senhor, com que todos tenham uma boa viagem, que goze, Senhor, de um bom período de férias, de descanso, onde estiverem, que retornem em paz, em segurança para os seus lares. Faça, Senhor, dessas férias umas férias abençoadas para aqueles que estão viajando, os que estão em casa da mesma forma. Abençoe, guarde, cuide, em nome do Senhor Jesus. E todos nós continuaremos alegres e te louvaremos durante todo o ano de 2021, como foi no 2020, ainda melhor, ainda mais te louvaremos, ó nosso Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha um feliz 2021, meu irmão, minha irmã. Esse ano está começando, tenha expectativa no novo de Deus, em milagres de Deus para a sua vida, e tenha certeza que Deus vai cuidar de você e toda a sua família durante todo esse ano. Amém? Agora seremos despedidos com a bênção de Deus proferida pelos apóstolos. Que a imensurável graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus nosso Pai, a rica comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém e amém.